Olá pessoal, nós estamos aqui para fazer mais uma aula e o assunto de hoje são posições cristalográficas. As posições cristalográficas nós vamos considerar um espaço vetorial em JK para poder fazer as marcações. Sobre três eixos coordenados x, y, z. Bom, e graças a Deus nós vamos fazer em um espaço delimitado. Esse espaço delimitado na verdade é uma célula unitária. Nós vamos começar com uma célula unitária bem facinho, bem simples, a célula unitária cúbica, onde nós temos todos os lados iguais, né? Então você tem base, altura e largura iguais. Independente de ser uma célula cúbica ou ser uma célula tetragonal, ortogonal, nós teríamos que considerar as arestas da célula unitária como sendo uma unidade. Então as coordenadas de posições cristalográficas elas serão unidades múltiplos da aresta ou valores fracionados da aresta, né? Então, como seria isso? Na verdade, eu tenho aqui um protótipo que eu criei, né? Nós temos x, y e z. E a célula unitária fica posicionada justamente nessa posição. Convencionou-se o vértice mais para dentro da célula unitária ficar coincidindo com o eixo coordenado z, né? Então, imagine que eu queira colocar coordenadas. Então, imagine que eu queira determinar a coordenada deste ponto, né? Nós temos aqui a origem do sistema, onde tem 0 para todos os eixos coordenados. Então, se nós fizermos uma projeção, nós vamos ver que aqui nessa projeção ela tem coordenada em x, onde ela anda toda a aresta da célula unitária, então vai ser 1 em x. Você também tem 1 em y, onde ela anda toda a aresta até y, né? Ela anda toda a aresta, né? Do 0 até aqui. E ela é 1 em z, porque se fosse 0 em z, ela estaria embaixo, né? Então, ela tem altura. Então, essa coordenada seria 1. Mas eu posso colocar uma coordenada fracionada? Posso, por exemplo, aqui. Aqui, ó. Eu vou ter mesmo 1 para x, 1 para y, mas para z vai ser metade. 1 meio, né? 1 sobre 2. E se eu colocasse a coordenada aqui? Bom, se ela ficar aqui, ela está em cima do eixo coordenado x, ela não vai ter projeção em y nem em z. Eu posso ter coordenada negativa? Sim. Aí a gente vai ter que posicionar a célula unitária diferente, tá? Então, eu posso ter um ponto aqui, nessa face. Nessa face, nós fazemos a projeção, nós vamos ter 1 em y, 1 em y, meio em x e meio em z, porque está na metade da aresta. Bom, aí nós temos essas coordenadas tridimensionais. Agora nós vamos fazer rapidinho a marcação desses pontos, como tirar a coordenada e como colocar, marcar esse ponto usando coordenadas. Aguarda um pouquinho. Vou marcar primeiro, começa primeiro pela célula unitária. Vou fazer uma célula unitária grande para poder ficar bem visível a marcação. Nós temos aqui y, aqui nós temos x e aqui nós temos z, tá? Agora aqui você viu a imagem da minha maquete, olhando o desenho fica mais fácil. Então, imagine que eu queira marcar um ponto, eu vou marcar em vermelho aqui, esse ponto aqui. Eu vou chamar esse ponto de A. Como é que eu vou tirar as coordenadas dele? Eu vou fazer uma projeção aqui, como se estivesse caindo uma luz, né? E ele marcasse a sombra dele. Nós vamos ver que ele tem projeção em Y, que eu vou chamar de A1. E ele tem projeção em Z, que eu vou chamar de A', duas linhas. Como é que tira as coordenadas desse ponto?
a coordenada desse ponto, o ponto A, vai ser 0 em x, que ele não tem projeção em x, não tem projeção em x, meio em y, meio em y e 1 em z. Vamos marcar um outro ponto aqui nessa célula unitária. Vamos marcar um ponto no meio aqui. Vou chamar esse ponto de B. Como é que eu tiro as coordenadas desse ponto? Bom, eu faço as projeções. Nesse caso aqui, ó, ele tem projeção, a primeira ela coincide com a linha, e aqui B, duas linhas. Ele não tem coordenada em Z, porque ele está nesse plano. Vou até pintar aqui, ó, com uma cor. Você vê que esse plano é um plano diferente. Ele é formado apenas pelas coordenadas x e y. Tá? Só pelas coordenadas x e y. Agora vamos marcar um outro ponto, que eu marque um ponto aqui, em C, vou chamar ele de C, tá? Agora, faço as projeções, ele tem C' e C, duas linhas, que coincide com A, duas linhas. Então, as coordenadas dele, vamos tirar as coordenadas dos dois pontos agora. Coordenada de B e de C. A de B vai ser meio em x, meio em y e 0 em z. Então, coordenada de B vai ser meio em x, meio em y e 0 em z. E a coordenada de C vai ser 1 em x, 0 em y, e não tem coordenada em y, ele fica em cima aqui desse plano, tá? Ó, vou pintar com uma cor diferente, ó. Esse plano, esse ponto, ele tá neste plano, então, você não tem coordenada em y, não tem coordenada em y, tá? E 1 em z. Agora, vamos marcar pontos, né, em coordenadas negativas. Vamos marcar um ponto que eu vou chamar de ponto M. Ponto M. E ele tem coordenadas 1, 0 e menos 1. 1, 0 e menos 1. Primeira coisa que eu tenho que fazer é marcar a célula unitária. Agora que eu sei a célula unitária, eu dou uma olhada aqui e vejo que nós precisamos marcar coordenadas em Z negativo, porque o Z positivo é para cima. Então, nós vamos pegar e colocar Z positivo. Aqui eu vou chamar de origem. E para baixo eu vou ter Z negativo, né? Z negativo. Bom, aqui vai ser x e aqui vai ser y. Então, como é que eu vou marcar essa coordenada? É 1 em x, então é 1 aqui, eu vou chamar M', é 0 em y e menos 1. Aqui, daqui para cima, eu tenho mais z, daqui para baixo, eu tenho menos z. Então, a coordenada, ela vai andar toda a aresta, M, duas linhas.
Como é que eu marco esse ponto? Eu vou prolongar aqui e marquei o ponto. Assim eu tenho uma coordenada, ponto M, coordenada negativa. Vamos marcar agora uma outra coordenada negativa, tá? Nesse caso, nós vamos usar x negativo. Então, eu vou chamar o ponto de N. Coordenada menos 1. Vou colocar uma coordenada fracionada meio em Y. E eu vou colocar a coordenada 1 em Z. Primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar a célula unitária. Agora que eu desenhei a célula unitária, nós vamos ver que eu preciso marcar a coordenada negativa em x. Então, vou colocar justamente, em vez de colocar z aqui, nesse ponto, vou colocar aqui em rosa, em vermelho, né? Para destacar bastante, vou colocar aqui, ó, z, né? Aqui eu tenho a x positivo, aqui é a origem, e aqui eu vou ter y. Agora vamos marcar os pontos, né? Porque pra cá, ó, é menos x. Então, pra cá, menos x. A coordenada é menos 1. Então, ele vai andar toda a aresta da célula unitária, ó. Aqui é 1. Então, ó, N linha, chegou aqui na metade, eu tenho N duas linhas. E 1 em Z, até aqui em cima, ó, anda tudo. Então, N três linhas. Agora, vamos marcar o ponto. Como é que eu marco o ponto? Fazendo as projeções. Eu venho, ligo aqui, ó, N linha com N duas linhas, só que ele não fica nesse plano. Como eu falei, tem dois planos. Tem um plano daqui de baixo, que você não tem altura, e tem um plano daqui de cima. Então, se ele é inteiro, ele vai andar toda a aresta, e vai ficar neste plano daqui de cima. Então, a coordenada sobe. Aqui é o ponto N. Vamos marcar um outro. Sim. Vamos colocar uma coordenada aqui onde Y é negativo. Então, vamos colocar P, ponto P é 1 em X, menos meio em Y e 0 em Z. Agora vamos desenhar a célula. Vamos colocar agora os valores. Eu quero menos em Y, então a coordenada Z vem para cá, ó. Z, aqui fica X, aqui fica Y positivo, para cá menos Y, né? Então aqui é a origem do sistema. Vamos colocar as coordenadas agora, vai ficar
1 em x, então anda até aqui em x, P'. Ele é meio, menos meio, então ele anda metade de y negativo. Ele sai de 0, vai para metade. Metade aqui, ó, P, 2 linhas. E 0 em z, então ele vai ficar nesse plano de baixo. Então, vou pintar mais uma vez, ó, para mostrar esse plano daqui de baixo. Então, ele não sai desse plano, onde você tem coordenada x, y. Então, vamos ligar os dois pontos. Chegou aqui na metade. Aqui é o ponto P. É isso aí. Agora que nós entendemos como é que nós marcamos os pontos coordenados x, y, z, na próxima aula nós vamos ver direções cristalográficas, ou seja, vetores, tá? E logo depois nós falamos na mesma aula densidade planar, tá? E aí nós vamos conseguir tirar as dúvidas do pessoal que está pedindo aí esse assunto, mas que primeiro precisava de posições cristalográficas. Então agradeço aí a todos que estão visualizando, dando likes nos meus vídeos, muito obrigado. Fico ao aguardo aí das suas perguntas. Até a próxima.